Existe um predador neste planeta que mata mais do que todos os leões, tubarões e crocodilos juntos. Um caçador tão eficiente que consome o equivalente ao peso de toda a humanidade em presas a cada ano. Você provavelmente tem um deles a menos de 3 metros de distância neste exato momento. Estou falando das aranhas. E não, este não é mais um vídeo sobre bichos assustadores. É a revelação de um segredo que a natureza esconde há 400 milhões de anos. Vamos direto aos números que vão explodir sua mente. Neste momento, existem entre 25 e 54 quatrilhões de aranhas vivas no planeta. Para cada ser humano, existem aproximadamente 3 milhões de aranhas. Elas habitam todos os continentes, exceto a Antártida. Florestas tropicais, desertos escaldantes, seu jardim, sua garagem, o canto da sua sala. 50 mil espécies já catalogadas, e cientistas estimam que pode haver o dobro disso ainda esperando para ser descoberto. Mas aqui está o dado que muda tudo. Um estudo publicado na revista Science of Nature em 2017 calculou algo extraordinário. As aranhas do mundo consomem entre 400 e 800 milhões de toneladas de presas anualmente. Isso equivale ao peso de toda a população humana, e é o dobro de toda a carne e peixe que nós consumimos por ano. Pense nisso. Esses pequenos predadores, operando em silêncio absoluto, superam o consumo de proteína da espécie dominante do planeta. E se você está pensando que isso não tem nada a ver com sua vida, prepare-se. Porque sua próxima refeição, sua saúde, o ar que você respira, dependem diretamente desses caçadores invisíveis. Deixe eu explicar como. Imagine um mundo sem aranhas por apenas 3 meses. Gafanhotos se reproduzem exponencialmente. Uma única fêmea coloca 100 ovos que viram adultos em 40 dias. Sem predadores, essas populações explodem. Enxames que escurecem o céu e devoram plantações inteiras em horas. Pulgões se multiplicam por partenogênese, fêmeas gerando fêmeas sem necessidade de machos. Uma única fêmea produz quatrilhões de descendentes em 3 meses. Eles sugam a seiva das plantas e transmitem vírus vegetais devastadores. Agora, olhe as aranhas operando. Estudos em plantações de arroz na Ásia mostraram que áreas com populações saudáveis de aranhas têm até 70% menos danos causados por insetos. 70%! Gratuitamente! Sem pesticidas, sem custo, sem poluição. Elas patrulham lavouras na China, protegem algodão na Índia, guardam pomares de maçã nos Estados Unidos e fazem isso há milhões de anos, muito antes de a agricultura existir. Mas vai além das plantações. Mosquitos espalham malária, que mata mais de 400 mil pessoas por ano. Transmitem dengue, zika, febre amarela. Moscas espalham cólera e disenteria. E todas essas criaturas são presas das aranhas. Existem espécies que vivem especificamente perto de fontes de água, onde mosquitos se reproduzem. Elas tecem sobre lagos e pântanos, capturando mosquitos antes que possam picar humanos. Outras caçam moscas em ambientes urbanos, reduzindo vetores de doenças. As aranhas são um exército de saúde pública invisível, funcionando 24 horas por dia, sem descanso, sem pagamento, salvando vidas que nunca saberão que foram salvas. E tem mais uma função crítica. Aranhas são alimento essencial para centenas de outras espécies. Pássaros alimentam filhotes primariamente com aranhas nas primeiras semanas de vida. Estudos com chapins na Europa mostraram que um único casal pode capturar até 500 aranhas por dia durante a reprodução. Lagartos, pequenos mamíferos, até peixes em riachos de floresta dependem de aranhas. Remova as aranhas e toda essa cadeia colapsa.
Pássaros não conseguem alimentar filhotes adequadamente, populações de aves caem. Com menos pássaros, há menos controle de lagartas. As lagartas explodem, desfolham árvores e o ecossistema entra em espiral descendente. Agora que você entende o que elas fazem, deixe eu mostrar como fazem. E aqui é onde a história fica realmente fascinante. A teia orbital não é apenas uma rede pegajosa, é uma obra-prima de engenharia matemática. Aquele padrão circular clássico que você vê brilhando com orvalho segue uma arquitetura precisa que pode ser descrita matematicamente. E a aranha que a constrói tem um cérebro menor que a cabeça de um alfinete. Ainda assim, resolve problemas de engenharia que exigiriam de um humano anos de estudo em física. A construção começa com fios de ancoragem nos pontos periféricos. Depois, vêm os raios radiais, como raios de uma roda de bicicleta. O espaçamento entre esses raios segue geometria quase perfeita. A aranha cria divisões angulares uniformes, sem régua, sem compasso, através de instinto refinado por milhões de anos de seleção natural. E aqui está o detalhe genial. Ela produz até 7 tipos diferentes de seda, cada uma com propriedades mecânicas específicas. Os raios são feitos de seda não adesiva, as autoestradas da teia. A espiral de captura usa seda pegajosa, coberta com gotículas de água pegada. E a seda em si é um material extraordinário. Grama por grama, é mais forte que aço. Tem resistência à tensão de aproximadamente 1000 megapascais, comparada com 450 do melhor aço estrutural. Mas ao mesmo tempo, é incrivelmente elástica, podendo esticar até 30% antes de quebrar. Isso significa que absorve o impacto de um inseto voando a alta velocidade sem se romper. Se fosse rígida como aço, quebraria. Se fosse apenas elástica, o inseto escaparia. A seda equilibra perfeitamente força e flexibilidade. Estudos de modelagem computacional mostraram que a teia orbital captura mais insetos por grama de seda investida do que qualquer outra configuração possível. A seleção natural testou bilhões de variações ao longo de milhões de anos e chegou a essa solução. E muitas espécies destroem e reconstroem suas teias diariamente, comendo a seda antiga para reciclar proteínas. Toda noite, uma obra-prima de engenharia é criada do zero. Mas nem todas as aranhas caçam com teias aéreas. Algumas desenvolveram estratégias ainda mais assustadoras. A aranha de alçapão constrói tocas no solo, túneis verticais perfeitamente cilíndricos que descem até 30 centímetros. No topo, uma porta feita de seda, terra e saliva, perfeitamente camuflada. Vista de cima, é invisível. A aranha espera dentro, segurando a porta entreaberta, com pernas dianteiras estendidas como sensores. Ela não depende de visão. Detecta presas através de vibrações no solo, ondas sísmicas microscópicas criadas por um inseto caminhando próximo. E a detecção é tão sensível que ela distingue entre passos de diferentes tipos de insetos. Ela identifica o tamanho da presa pela frequência e amplitude das vibrações. Sabe se vale a pena atacar antes mesmo de ver o alvo. Quando a presa adequada se aproxima, a aranha explode da toca. Estudos com câmeras de alta velocidade mostraram que aranhas de alçapão vão de imóveis à velocidade total em menos de 300 milissegundos, mais rápido do que um humano pode piscar. A porta se abre violentamente, a aranha surge, agarra a presa, injeta veneno e arrasta a vítima para dentro. Do início ao fim, menos de 1 segundo. É assassinato em câmera rápida. E tem as caranguejeiras. Algumas espécies têm envergadura de pernas que ultrapassa 25 centímetros e pesam até 170 gramas, mais pesado do que muitos pássaros. São predadoras ativas que patrulham o chão da floresta cobertas com milhares de pelos sensoriais. Cada pelo detecta movimento de ar causado por um inseto a metros de distância. Quando identificam um alvo, atacam com quelíceras do tamanho de presas de felino proporcionalmente ao corpo. Mas o verdadeiro poder está no veneno. Não é uma toxina única.
é um coquetel farmacológico com múltiplos componentes. Alguns paralisam o sistema nervoso, outros causam dor excruciante, imobilizando através de sobrecarga sensorial. Outros começam a digestão antes mesmo da aranha se alimentar. E aqui a história se conecta com a humanidade de forma inesperada. Estamos aprendendo com as aranhas. Cientistas no mundo inteiro tentam replicar seda de aranha sinteticamente há décadas. Se conseguíssemos produzir em massa um material mais forte que aço, mais leve que alumínio, completamente biodegradável e produzido à temperatura ambiente, usando apenas proteínas e água, revolucionaríamos múltiplas indústrias. Coletes à prova de balas mais leves e eficazes, suturas cirúrgicas mais fortes que não causam rejeição imunológica, cabos de pontes que duram séculos sem manutenção. Empresas de biotecnologia já desenvolveram cabras geneticamente modificadas que produzem proteínas de seda de aranha em seu leite. A arquitetura das teias está inspirando o design estrutural humano. Engenheiros desenvolveram novos designs para pontes suspensas baseados na geometria das teias orbitais. A empresa japonesa Kajima Corporation criou um sistema de amortecimento sísmico inspirado nas propriedades elásticas da seda. Edifícios equipados com essa tecnologia sobreviveram ao terremoto de Tohoku em 2011 com danos mínimos. E os venenos estão se tornando fontes de medicamentos revolucionários. O veneno da aranha-armadeira brasileira contém um peptídeo que afeta o fluxo sanguíneo de forma potente. Versões modificadas estão sendo desenvolvidas como tratamentos para disfunção erétil mais eficazes que Viagra. Venenos de outras aranhas contêm peptídeos que bloqueiam canais de cálcio em neurônios envolvidos na transmissão de sinais de dor. Várias empresas farmacêuticas têm peptídeos de veneno de aranha em ensaios clínicos agora para tratamento de dor neuropática e enxaquecas crônicas. Existe um componente do veneno de aranha teia de funil australiana que protege células cerebrais de danos causados por derrame. Em estudos com animais, esse peptídeo administrado até 8 horas após um derrame reduziu significativamente danos cerebrais. Estima-se que existam mais de 10 milhões de peptídeos bioativos únicos nos venenos das 50 mil espécies de aranhas. A vasta maioria ainda não foi estudada. Escondidos nesses venenos podem estar curas para Alzheimer, tratamentos para epilepsia resistente, novas classes de antibióticos, terapias para câncer. As aranhas existem há 400 milhões de anos. Elas estavam aqui quando os continentes ainda estavam agrupados em Pangeia. Testemunharam a ascensão dos dinossauros e viram os dinossauros serem completamente extintos. A extinção do Cretáceo-Paleógeno matou 75% de todas as espécies no planeta. As aranhas sobreviveram. Glaciações que cobriram metade dos continentes com gelo. As aranhas se adaptaram. Essa resiliência é resultado de arquitetura biológica profundamente robusta, refinada por centenas de milhões de anos. Mas agora, pela primeira vez em 400 milhões de anos, as aranhas enfrentam uma ameaça que pode ser grande demais até para elas. E essa ameaça somos nós. Todo ano, 13 milhões de hectares de floresta são derrubados globalmente. Uma área maior que a Grécia desaparecendo anualmente. E cada árvore que cai representa a destruição de centenas de microhabitats de aranhas. Quando uma floresta é derrubada, a diversidade de espécies de aranhas cai para próximo de zero e não retorna. A agricultura intensiva está transformando pradarias em monoculturas estériles. Urbanização está pavimentando sobre habitats inteiros. Estudos na Europa mostraram que populações de aranhas diminuíram até 70% em algumas áreas nas últimas 3 décadas. E tem o veneno químico. A cada ano, 4 milhões de toneladas de pesticidas são aplicados globalmente. Produtos químicos projetados especificamente para matar artrópodes. E aranhas são artrópodes. Pesticidas não distinguem entre insetos praga e predadores benéficos. Matam tudo. Mas o pior não é a morte direta. Quando você aplica pesticida em um campo, mata os insetos. E quando mata os insetos, remove a base alimentar das aranhas. As que sobrevivem à exposição química morrem de fome. E aranhas têm ciclos reprodutivos mais lentos que a maioria dos insetos. Os insetos se recuperam rápido, as aranhas não conseguem acompanhar. É um ciclo vicioso. Mudanças climáticas estão afetando aranhas de múltiplas formas.
O aquecimento global está mudando limites de temperatura que muitas espécies conseguem tolerar. Aranhas são ectotérmicas, sua temperatura corporal depende do ambiente. Quando as temperaturas sobem além de certos limiares, elas literalmente cozinham. E mudanças nos padrões de precipitação estão criando secas prolongadas em algumas áreas e inundações em outras. Há também desacoplamento entre predadores e presas. Insetos estão emergindo mais cedo na primavera devido a temperaturas mais quentes, mas aranhas podem não ajustar seus ciclos na mesma taxa. Filhotes de aranha nascem num mundo onde o pico de abundância de presas já passou. E aqui está o que torna tudo isso absolutamente terrível. Quando populações de aranhas colapsam, as consequências ricocheteiam através de toda a cadeia alimentar. Menos aranhas significa mais insetos herbívoros. Mais insetos herbívoros significa mais danos às culturas. Estudos estimam que a perda completa de predadores de insetos, incluindo aranhas, poderia reduzir a produção agrícola global em até 30%. Num mundo onde já lutamos para alimentar 8 bilhões de pessoas, adicione uma queda de 30% na produção e você está olhando para fomes em massa. Menos aranhas também significa mais mosquitos. Mais mosquitos significa mais doenças transmitidas por vetores. Malária, dengue, zika, todas expandindo geograficamente. E cada espécie de aranha que desaparece leva com ela milhões de anos de informação evolutiva. Leva soluções para problemas de engenharia que nunca estudaremos. Leva compostos químicos em seu veneno que poderiam ter se tornado medicamentos salvadores de vida. Estamos queimando uma biblioteca que contém 400 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Mas não é tarde demais. Ainda não. Ainda há tempo. E a reversão começa com compreensão. Ao redor do mundo está acontecendo algo extraordinário. Na China, agricultores de arroz estão trazendo aranhas de volta para os campos deliberadamente, criando faixas de vegetação nativa nas bordas das plantações onde aranhas podem viver, reduzindo drasticamente pesticidas. E os resultados são inegáveis. Menos danos por pragas, custos menores, solos mais saudáveis e colheitas tão produtivas quanto antes. Na Europa, projetos de agricultura regenerativa estão restaurando complexidade. Agricultores plantando sebes, mantendo áreas de vegetação não cultivada, criando corredores ecológicos. E as aranhas estão retornando. Você, individualmente, pode fazer diferença. Não mate as aranhas que encontra. Aquela aranha no canto da sua sala está capturando mosquitos e moscas gratuitamente 24 horas por dia. Deixe-a trabalhar. Se tem jardim, deixe áreas de vegetação densa. Deixe alguns cantos ficarem bagunçados. Empilhe lenha. Deixe folhas mortas se acumularem. Essas são estruturas que aranhas usam como habitat. Um jardim perfeitamente limpo é um deserto para aranhas. E se cultiva qualquer coisa, evite pesticidas. Existem alternativas. Rotação de culturas, plantas companheiras, controle biológico. Deixe os predadores naturais estabelecerem populações e fazerem seu trabalho. Nós, humanos, nos consideramos o ápice da evolução. Construímos civilizações, tecnologias, impérios, e ainda assim dependemos completamente de criaturas que têm cérebros menores que cabeças de alfinete para manter nosso mundo habitável. As aranhas não precisam de nós. Estavam aqui 350 milhões de anos antes de humanos aparecerem. Sobreviveram a 5 extinções em massa. Se desaparecêssemos amanhã, elas continuariam, mas nós precisamos delas desesperadamente. A verdadeira inteligência não é construir arranha-céus, é reconhecer nossa dependência, é ter humildade suficiente para aprender com criaturas que resolveram problemas que ainda estamos tentando entender. É entender que somos parte de uma teia, não mestres acima dela. As aranhas estão tecendo o destino deste planeta há eras, tecendo teias que capturam presas, tecendo conexões ecológicas que sustentam vida, tecendo o próprio tecido da biosfera que nos permite existir. Compartilhe este conhecimento. Fale com pessoas sobre o que aprendeu. Mude conversas. Desafie o medo irracional. Substitua nojo com respeito. Os caçadores invisíveis estão em suas teias agora mesmo.
trabalhando silenciosamente, mantendo o mundo funcionando. A pergunta não é se eles vão sobreviver. Já provaram que podem. A pergunta é: nós sobreviveremos sem eles?